Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 5 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o principal assunto do dia foi um avião russo que teria caído aqui em Konstantinivka, né, nessa região aqui, próximo de Pokrovsk, tá aqui, ó, Konstantinivka, nessa região aqui, próximo de Marinka, Novomihailovka, essa região aqui, né? Um avião russo foi derrubado por um outro avião russo. Ninguém entendeu nada, né? Em um primeiro momento acharam que era um Su-25, depois acharam que era um Su-34. No final das contas descobriram que é um drone avançadíssimo russo, o drone mais avançado que os russos têm, e provavelmente foi derrubado porque perderam o controle sobre o drone, né? Então os russos tiveram que destruir o drone, caríssimo, drone de milhões e milhões de dólares, justamente por conta de que perderam o controle do drone. Ainda assim, o drone caiu em território ucraniano, já foi retirado os destroços dele pelos ucranianos e certamente vai ser um prato cheio para entender a tecnologia russa nesse tipo de drone, né? Seria o equivalente russo do MQ-9, embora muito mais atrasado no final das contas. É um drone que é stealth, ele não deveria ser detectado pelas defesas ucranianas, né? Enfim, esse é o principal assunto do dia. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os ucranianos fizeram alguns bombardeios aqui em Belgorod, em outras regiões. A gente vai falar um pouco também sobre a situação de Korenevo aqui em Kursk, que embora a maior parte dos mapas mostre aqui como tomada pelos russos, a verdade não é bem essa. E vamos falar também sobre a prisão do 13º, 13th, que é um blogger militar russo que foi preso lá na Rússia. Vamos entender esse caso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Comprando Russos com Tangerina, Rússia Chauvinista e Pai e Mãe do Irã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rússia fez ontem um pequeno ataque com 13 drones Shahed contra a Ucrânia. 3 deles foram derrubados pela defesa antiaérea e outros 10 foram derrubados com sistemas de guerra eletrônica. No final, nenhum deles atingiu o alvo, mas foi um ataque pequeno, né? A Ucrânia, por sua vez, fez um ataque aqui na região de Belgorod, nessa região aqui, Stary Oskol, atingiu uma base aqui, um depósito de munição por aqui. Dá para ver que houve uma grande explosão quando o drone chegou ali. Alguma coisa explosiva estava armazenada nessa área aqui, né? Então essa foi o ataque ucraniano nessa região, né? Parece alguma instalação industrial isso daqui, né? Bom, além disso, na região de Bilovodsk, na região de Luhansk, a região temporariamente ocupada pelos russos da Ucrânia, né? Também teve um ataque ucraniano aqui nessa região, visando uma fábrica de ração que estava sendo usada para armazenamento de equipamento russo naquela região, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse ataque ucraniano. Bom, dá para ver algumas explosões secundárias antes do segundo drone atingir o lugar ali, né? Ou seja, claramente os russos estavam armazenando alguma coisa nessa fábrica de ração ali em Luhansk e na região de Bilovodsk. Bilovodsk é essa região aqui da Ucrânia, né? Perto de Luhansk. A cidade de Luhansk está aqui. Isso daqui faz parte do Oblast de Luhansk, é uma região ucraniana, mas que está temporariamente ocupada pelos russos. E aqui em Bilovodsk é onde foi atingida essa fábrica de ração, né? Mas o grande assunto do dia foi a queda dessa aeronave ali em Konstantinivka, ali no fronte de Donetsk, né? Konstantinivka é nessa região aqui, bem pertinho aqui de Vuhledar, né? Tá aqui, ó, Konstantinivka é essa cidade. Nessa região aqui caiu essa aeronave russa aqui. Num primeiro momento se acreditava que era um Su-25, que teria sido derrubado ali na área de Konstantinivka e caiu em território controlado pelas forças ucranianas, né?
os ucranianos estão apagando fogo aqui, porque é lógico, essas aeronaves todas você pode pegar informações sobre ela, né? E muito curioso que eles notaram que era um padrão de camuflagem diferente nisso daqui. Mas depois a coisa ficou mais estranha, né? O pessoal, o Bandeira Fela está perguntando aqui, especialistas, deem uma olhada, parece um Su-25 isso, né? Seja lá o que for, é um avião a menos para os russos, né? Mas o importante é que tem aqui essa pilha de metal retorcido aqui, um pássaro a menos para os russos, né? E aqui o momento em que ele caiu, e o pessoal falando que é um Su-34 e não um Su-25. Bom, não importa o que seja, né, menos um russo, né? E agora, finalmente, a informação de que é um S-70, um Okhotnik B, um Hunter B, que é o nome desse veículo russo aqui, um drone russo, o drone russo mais avançado que eles têm lá na Rússia, que teria sido eliminado, né? Então a gente tem aqui a informação, olha só, aqui ó, um desenvolvimento interessante da coisa sobre a queda do avião russo ali no fronte de Donetsk. Parecem mais vídeos aqui do que caiu, e aparentemente é um Sukhoi S-70 Okhotnik B, um drone de combate aéreo stealth muito pesado, é muito mais do que um Su-25, é muito mais caro que um Su-25 no final das contas, né? E a gente tem a imagem aqui, olha que bacana isso, do momento em que uma outra aeronave russa destrói esse drone. Então os próprios russos destruíram o drone deles, olha só. Aqui você está vendo, está o drone aqui na frente e a aeronave russa aqui. Ela vai lançar alvejar o drone e depois sair, né? Olha lá, ela lançou a munição, atingiu o drone foi atingido e a aeronave faz meia volta agora e retorna para o lugar dos russos, e daqui o drone vai cair em área ou controlada pelos ucranianos, né? E a grande questão que ficou em todo mundo é, caramba, então os russos destruíram o próprio drone, né? Enquanto se acreditava que era um Su-25, ninguém entendeu, porque como é que pode, né? Teria sido um fogo amigo isso, né? Mas não faz sentido. Mas agora que a gente sabe que não era um Su-25, que era um drone, as coisas se encaixam um pouco melhor, né? O cenário mais provável, a gente não tem indicação disso, é que o drone perdeu o controle, iria cair em território ucraniano, né? E os russos, temendo que os ucranianos tivessem acesso a esse drone intacto, preferiram destruir o próprio drone deles para evitar esse tipo de coisa, né? E é lógico, o que caiu ainda em território ucraniano ainda vai ser usado para estudar o drone, para entender o que tinha ali, né? E o pessoal brincando aqui que está aguardando ainda a imagem, o pessoal falando, né, a frase do voo eterno, né? Que é como o blogger Fighter Bomber fala quando tem um avião russo que cai, né? Estão esperando ainda, mas aí agora o pessoal começou a mostrar que não, que era na verdade um drone, ou seja, não era um avião na verdade, né? O drone é esse drone aqui. Os russos não têm muitos deles, tá? Era um drone extremamente avançado, um drone capaz de... como o MK-9 lá dos americanos, né? Que é basicamente um jato controlado à distância, né? Tem toda a característica, toda a capacidade de um jato, só que controlado à distância. E agora esse drone teria sido derrubado, é o que eles estão dizendo, né? O Fighter Bomber está falando aqui, olha só, Hohols, como eles chamam, é um termo depreciativo para os ucranianos. Vocês podem respirar, né? Todos os nossos aviões e pilotos estão em casa, vivos e com saúde e sem ferimentos. O fato de que tem um drone a menos, bem, isso acontece, é por isso que tem testes, né? Então ele está colocando aqui que, bom, pelo menos não teve um avião, mas ok, né? Mas o drone é um drone caro pra caramba, né? E inclusive tem mais gente falando aqui sobre a atualização. Um total de 4 drones desse tipo foram construídos. O S-70-1 usava um foguete, uma engine AL-41F-1S, né? Que é do avião Su-35, o mais avançado usado pela Rússia nessa guerra, né? A Rússia tem em tese o Su-57, mas ele não está sendo usado. Esses outros 3, tem outros 3 que foram construídos também, mas com um outro motor diferente, né?
Então, esse que caiu, aparentemente, era o S-70-1, que teria sido segurado em 2020 por 1 bilhão e 277 milhões de rublos, né? O que dá alguma coisa como 10 milhões de dólares isso daqui, né? Ou seja, um prejuízo enorme para os russos essa queda do drone ali na região, né? E perderam o drone principal deles de teste ali, né? Tá aqui, ó. O gato especial de Kherson fez aqui um resumo do que aconteceu, né? Cerca de 2 horas atrás começaram relatórios que, tanto nas forças ucranianas quanto russas, sobre a derrubada de uma aeronave na região de Konstantinivka, ali no fronte de Donetsk. Quase imediatamente depois disso, um grande número de fotos e vídeos do local da queda foram publicados, né? De acordo com o material publicado, ficou claro que era uma aeronave russa que caiu em território controlado pela Ucrânia. Porém, num primeiro momento, a conclusão errônea é que pertencia a um Su-25. Um pequeno detalhe chamou atenção, foi uma camuflagem atípica que não tinha sido vista antes em Su-25. Logo após a publicação, um número de vídeos de várias fontes mostrando que a aeronave foi derrubada por fogo amigo de uma outra aeronave russa, bem como outras imagens dos destroços não indicavam ser a fuselagem de um Su-25. Como resultado, com a publicação de ainda mais material e fotos mais claras do desastre, finalmente foi estabelecido que o drone que caiu era um drone Sukhoi S-70 Ortonik, um drone stealth muito pesado, né? Tem mais imagens da região da queda aqui, mais imagens dos destroços. Eu tenho certeza que o pessoal ucraniano e o pessoal da OTAN também, por que não, vão fazer a festa com as informações desse drone aqui capturadas pelos ucranianos, né? Por mais que o drone tenha explodido, certamente dá para pegar muita informação desses destroços que estão ali em área ucraniana, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem poucas novidades hoje, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui uma informação de um blogger que mantém o fato de que em Korenevo os ucranianos ainda estão lá, né? E o que ele coloca é o seguinte, olha só, o nosso mapa parece ser o único que ainda mantém a voz de que Korenevo como uma área contestada desde meados de setembro ali na região de Biarovo, né? Ou seja, essa região aqui de Biarovo, que é perto de Korenevo, ainda estaria contestada aqui segundo esse mapa, né? E ele diz o seguinte, por que ainda nós consideramos essa área como contestada? Em meados de setembro, vocês lembram, houve uma contraofensiva, um contra-ataque russo ali na região de Korenevo, tentando libertar essa área aqui que está ocupada pelos ucranianos aqui, né? Korenevo está aqui, e Oblovka está aqui, e a outra área que ele está se referindo é essa área aqui de Korenevo para cá do Rio, né? Que ainda estaria contestada na visão dele, né? E ele diz aqui, ó, o mais importante, não tem os russos levantando bandeira. E é lógico que o Apti Alaudinov disse no dia 12 de setembro que tomou a cidade, coisa e tal, mas não levantou a bandeira, que os russos sempre fazem isso, ou seja, indicando que ainda está contestada a cidade ali, né? O Sentinel-2LA continua a mostrar muitos incêndios ligados a combate naquela região, bombas de artilharia e mais um monte de coisa, então no final das contas ainda tem luta acontecendo naquela região ali, né? A geolocalização a partir de 12 de setembro, a norte e sul e de Obrovka, mostra movimentos impossíveis para os combatentes tão recente quanto 20 de setembro, se a Rússia controlasse totalmente o vilarejo, né? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui, ó, sim, outro ponto importante. O blogger russo, o Dois Majores, disse que as forças russas teriam liberado Oburovka, na Korenevo, sendo o maior blogger militar russo para admitir que o vilarejo nunca esteve sob controle russo depois da ofensiva de dia 10 de setembro. Ou seja, ele disse que só agora que os russos liberaram ele, né? Mas, de fato, a 104ª Brigada Territorial de Defesa ucraniana finalmente revelou onde está a linha de conflito em Oburovka com essa imagem aqui, ó. Ou seja, eles mostraram que há luta dentro da cidade ainda, os ucranianos ainda estão ali em Korenevo, né? Aqui, ó, e aqui onde está a bandeira azul é exatamente
mostra a posição aqui controlada pelos ucranianos ali em Korenevo, e no final das contas ele está dizendo que agora está confirmado que ele estava certo. O pessoal, como por exemplo esse mapa aqui que mostra Korenevo totalmente nas mãos dos russos, está errado, né? Tem partes de Korenevo aqui, entre Korenevo e Obglovka, que ainda estão sendo em disputa aqui entre russos e ucranianos, né? Não é um controle russo completo aqui, né? Bom, o Poulet Volant traz algumas imagens aqui de alguns mapas, mais aqui em Pichany, próximo de Kupiansk, pequenos avanços aqui, mas nada significativo nessa região. Aqui em Toretsk também nenhuma mudança aqui na região de Toretsk. Aqui na região de Kurakhove também nenhum avanço significativo aqui em Kurakhove. E aqui na região de Vuhledar, mais uma vez, nada alterado aqui em Vuhledar, né? Enfim, até aqui, como a gente falou, a grande questão agora é o tempo que vai levar para a Ucrânia segurar Boryavlenka e Novoukrænka, essas duas cidadezinhas aqui, que são a próxima linha de frente. Como até agora os russos não chegaram lá, significa que os ucranianos estão fazendo uma retirada ordenada daqui. É um bom sinal isso, que os ucranianos vão defender essa região aqui, né? Mas mais um dia em que a gente não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. Agora, as perdas russas no dia 3 e no dia 4 são enormes, tá? Aqui é o Andreu Perpítua fazendo a amostra aqui das perdas russas na região de Pokrovsk, realmente uma quantidade enorme. O Jorge Barros, que é um dos editores lá do Instituto para Estudo da Guerra, reforça aqui o quanto que os russos estão perdendo, né? Incríveis perdas russas no fronte de Pokrovsk. A Rússia queimou toda uma divisão de tanques em número de tanques e pelo menos 3 ou 4 divisões mecanizadas de outros tipos de blindados, né? Blindados de apoio à infantaria e blindados de transporte de pessoal. Ou seja, todas as fotos mostram que eles perderam, tudo perdido nesse avanço de um total de só 30 quilômetros a oeste de Avdiivka nesses últimos 8 meses, né? Ou seja, os russos perderam uma quantidade enorme de blindados aí nesses últimos meses, né, de agosto para cá, tentando avançar para Pokrovsk. Ou seja, a estratégia ucraniana está adequada. A estratégia ucraniana é justamente ceder pequenas cidades, mas garantir que os russos paguem um preço muito caro por isso, em termos de mortes de pessoal e também perda de equipamento, né? Isso com o objetivo de degradar as forças russas e finalmente fazer uma ação que tenha impacto estratégico, né? Meras cidades, meros pequenos pedaços de território não fazem diferença no final da guerra. Essa é a visão ucraniana e que está dando certo pelas estatísticas, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques que os ucranianos fizeram ontem lá em Voronezh. A gente já falou sobre isso no vídeo de ontem. E não tem outras novidades significativas aqui. A gente está realmente numa fase que a guerra da Ucrânia está meio parada, né? Não tem muita coisa acontecendo. Bom, o 13th, o Yegor Guzenko, foi preso pela polícia, né? Segundo estou dizendo, ele tem uma ficha criminal e pode ter que pegar cadeia de verdade. Foi preso na Rússia, tá? E, bom, por que exatamente que ele foi preso, a gente não sabe. Ele era um blogger muito crítico do Putin, né? Na época do Prigozhin e do Igor Strelkov, né? Vocês sabem, o Igor Strelkov está preso, o Prigozhin está morto, o 13th, né, sobreviveu, continuou escrevendo o blogger dele, mas aparentemente não por muito tempo, né? Não se pode criticar o exército russo na Rússia. Isso é uma coisa boa para a Ucrânia, no final das contas, porque impede que eles consertem os problemas do exército russo, né? Olha que informação curiosa essa. Eu não sei se isso é verdade não, tá? Mas está dizendo que metade das cápsulas de artilharia, dos projéteis de artilharia usados pela Rússia, cerca de 3 milhões anualmente, estão vindo da Coreia do Norte, de acordo com o The Times, né? Apesar de muitas desses projéteis terem defeitos e a qualidade seja muito ruim, na verdade, essa grande quantidade que tem permitido à Rússia continuar os pequenos ganhos táticos deles na linha de frente, né? Como, por exemplo, a captura de Vuhledar ali em Donetsk. Ou seja, no final das contas, a Coreia do Norte, o eixo do mal, está funcionando, está ajudando o Putin isso daí, né? Bom, é uma coisa muito triste isso, mas a gente sabe quem são os maus nessa história. Coreia do Norte, Irã e Rússia claramente estão do lado errado dessa coisa, né? Bom, o Zelensky esteve lá em Sumy para fazer uma visita aos soldados que estão ali na região de Sumy, né? Sumy é justamente essa região ucraniana aqui
próximo de... Aqui, ó, Sumy é aqui, próximo da invasão ucraniana em Sudzha, né? Aqui na Rússia, em Kursk. Ele esteve lá para entregar medalhas para o pessoal e coisa e tal. E, além disso, também ele estava fazendo a preparação do 25º Encontro de Ramstein, que deve acontecer no dia 12 de outubro, lá na Alemanha, né? Já é o 25º, né, como a gente falou, 25 encontros desses já aconteceram, mas é o primeiro que vai ser a nível de liderança, ou seja, presidentes de países e o próprio Zelensky vai estar presente, e ele vai apresentar o plano da vitória, né, os passos concretos para terminar essa guerra com a vitória ucraniana. Então vamos torcer para ver o que vai acontecer aí de novidade no dia 12 de agosto agora, né? Bom, a Rússia capturou um americano na linha de frente de 72 anos, né, o senhor Stephen Hubbard. Ele é acusado de ter assinado um contrato de ser mercenário no exército ucraniano e coisa e tal. A gente não sabe qual é a situação mesmo, mas mais uma vez são os russos tentando fazer showzinho para dizer que estão brigando com os americanos, né? Veja, existem alguns americanos que estão trabalhando no exército ucraniano? Sim, existem, né? Tal como existem brasileiros trabalhando lá, pessoas de várias nacionalidades nos batalhões internacionais lá da Ucrânia, né? Agora, isso não quer dizer que seja os Estados Unidos brigando com a Rússia, né? Os russos adoram esse tipo de coisa, estão fazendo um showzinho para o julgamento desse cara, um absurdo esse tipo de coisa, uma maldade sem tamanho. Deveria ser tratado como prisioneiro de guerra normal e trocado em trocas de prisioneiros, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.